O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Querido e bondoso Deus, esta manhã, Senhor, vimos à Tua presença para colocar-nos nas Tuas mãos totalmente e permitir, Senhor, que o Teu Santo Espírito toque os nossos corações. Dá-nos a Tua palavra, que ela possa continuar a transformar as nossas vidas e que a Tua vontade e o Teu nome seja exaltado, hoje e para sempre. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Onde Cristo morreu, há poder te abrigar e salvar. Ali, meu Jesus, Maranata desceu, amor tão imenso, mais vasto que o mar, junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Milhões encontrarão perdão, descobriram a paz divina.
dizimos daquilo que nos dás e ofertas que te damos de coração aceitarás. Olá, amiguinhos de Jesus, estão bons? Estão felizes por poderem ouvir mais uma história? Por serem amigos de Jesus, é tão bom quando Jesus é o nosso melhor amigo e quando nós o conhecemos, não é? Como é que vocês se sentem com o escuro? Têm medo? Têm medo da noite? Eu vou-vos contar uma coisa. Para apanhar o comboio para ir para o trabalho, muitas vezes de manhã durante o inverno é completamente escuro. Não se vê nada à frente. E eu tenho receio porque eu ainda ando 10 minutos até chegar ao comboio. E eu não gosto do escuro. E olha que eu sou muito mais velha que vocês. E ainda assim eu tenho medo do escuro. E eu peço a Deus, ajuda-me a não ter medo. Daqui a pouco eu já estou na estação de comboio. Mas custa. A luz é muito boa. Quando os candeeiros às 7 da manhã abrem e eu consigo ver já a estação ao longe, eu já fico mais aliviada. Pois é, foi o que aconteceu com Deus. Deus olhou cá para baixo para a terra e viu que estava tudo escuro. Que não havia luz aqui na terra, sabem porquê? Porque o coração das pessoas era assim, era um coração cheio de feridas, cheio de pensos, com muitas manchas, porque as pessoas, em vez de serem boas umas para as outras, as pessoas fazem mal umas às outras, têm inveja umas das outras, querem as coisas que os outros têm. E Deus disse, aquele mundo precisa de luz, está muito escuro, eu preciso de ir lá e de mandar luz. Então, Deus enviou Jesus. E sabe o que é que Jesus disse quando esteve cá? No livro do João, no capítulo 9 e no versículo 5, Deus disse assim, eu, Jesus, sou a luz de quê? Do mundo. Então Jesus disse, eu sou a luz do mundo e eu vim cá abaixo à terra para vos trazer a luz, para vocês não precisarem de viver com os vossos coraçõezinhos escuros, com medo do escuro, como nós temos, para ficarem sem medo, porque quando nós temos medo, às vezes nós não conseguimos avançar, ficamos paralisados e Deus não quer que a gente tenha medo. Deus quer que nós sejamos pessoas com coragem, que vamos para a frente, porque quem está com Jesus não tem medo, porque Jesus afasta o medo. Então Jesus veio para nos trazer a luz. E Jesus disse assim, vocês vão ser a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu tenho que me ir embora, mas vocês vão ficar cá na terra. E eu preciso que vocês sejam luz. Que vocês cheguem ao pé daqueles que ainda não conhecem a luz e lhes digam, olha, Jesus é a luz do mundo. E tu precisas de luz na tua vida para o teu coração não ficar escuro. A Bíblia diz, no livro de Mateus, no capítulo 5 e no verso 14, diz assim, vós sois a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo e nós também temos que ser luz. E para nós sermos luz, não nos podemos esconder. Temos que nos mostrar para os outros nos poderem ver. E temos que lhes levar Jesus e dizer, amiguinhos, Jesus é a luz do mundo e Ele quer que tu tenhas luz. Então, eu agora vou pegar aqui no Francisco e vou pedir a vocês que fechem os vossos olhinhos e que possam repetir comigo esta oração. Já estamos prontos? Vamos a isto. Querido Deus, obrigada por Jesus, por Ele ser a luz do mundo. Ajuda-me a ser luz e a levar a luz aos outros. Em nome de Jesus, amém. E sabe o que é que eu vos desejo hoje? Um dia cheio da luz de Jesus nos vossos corações e que vocês possam mostrar aos outros que a luz veio do céu e que nós também somos luz. Luz que mostra Jesus. Adeus, amiguinhos. Até à próxima.
Eis que foge a luz, em vergonha e dor, Cristo caminha rumo à cruz. Mudo ali sofreu, escárnio suportou, paga a punição. Lá na cruz, meu Senhor, por amor padeceu, sobre si meu pecado, seu sangue nos comprou perdão. Densa escuridão cobre terra e céu, pende sem vida o Criador, parte o céu em dois, consumado está, Cristo ressuscitou. Lá na cruz, meu Senhor, por amor padeceu, sobre si meu pecado, seu sangue nos comprou perdão. Lá na cruz, meu Senhor, por amor padeceu. Ver meu nome ali, escrito lá na cruz, porque sofreste, livre sou, já não morrerei, vida me entregou, seu generoso amor. Lá na cruz, meu Senhor, por amor padeceu, sobre si meu pecado, seu sangue nos comprou perdão. Sobre si meu pecado, seu sangue nos comprou perdão. Queridos irmãos, queridos amigos, é um prazer estar convosco esta manhã, a manhã de sábado. E é sempre um prazer poder abrir a palavra de Deus para que juntos possamos conhecer o que Deus tem para a cada um de nós. E vou propor-vos que hoje comecemos, como sempre, a ler a palavra de Deus. E o texto bíblico que proponho como introdução do nosso tema, encontramo-lo em Lucas, capítulo 23, verso 33. Lucas 23, verso 33. E a palavra de Deus diz o seguinte: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. Prezado amigo e prezado irmão, hoje iremos
abordar, falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Porque amanhã celebramos a Páscoa e ontem, sexta-feira, quando Jesus morreu na cruz. E por isso estamos no meio do ontem e do amanhã, da morte e da ressurreição, e por isso iremos falar de Jesus. Certamente nós conhecemos a Páscoa. A Páscoa não foi aliás criada pelo cristianismo, mas veio a partir do judaísmo. E por isso vamos encontrar a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos. Permitam-me que eu assim mencione. A Páscoa dos judeus só se refere a um acontecimento, enquanto que a Páscoa dos cristãos, além do acontecimento que é igual à Páscoa dos judeus, os cristãos falam também na ressurreição de Jesus no dia de Páscoa. E é por isso que vamos encontrar estas duas diferenças, mas no fundo não são diferenças, elas vão se complementar. Por isso, vamos à primeira, a Páscoa, como ela surgiu, como o povo de Israel, o povo judeu, celebra a Páscoa. A sua origem vamos encontrá-la no livro de Êxodo, capítulo 2. Quando o povo de Israel estava no Egito. E esteve no Egito como escravos durante 215 anos. E Deus prometeu livrar o povo de Israel do Egito. E é nesse momento que Deus vai intervir na vida não só do povo de Israel que estava no Egito, mas como também na vida dos próprios egípcios. E encontramos em Êxodo capítulo 12, encontramos Deus a preparar a saída do povo de Israel do Egito. Só que os egípcios não estavam convictos para deixar essa mão de obra tão fácil e tão barata sair do Egito. Então, os egípcios queriam que o povo de Israel permanecesse como escravo no Egito. Mas Deus não queria que o povo permanecesse mais como escravos no Egito. Deus tinha prometido a nova terra, a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Então Deus queria que o povo saísse do Egito e fosse para essa terra prometida. Então Deus, vendo que os egípcios não aceitavam a saída do povo de Israel, Deus enviou 10 pragas. E a cada praga era uma manifestação do poder de Deus. Só que, em vez dos egípcios verem essa manifestação do poder de Deus, diz a palavra de Deus que endurecia o coração do faraó. E como endurecia o coração de faraó, a última praga, a 10ª praga, foi a praga da morte dos primogênitos, quer das pessoas, quer também dos animais. Só que Deus fez algo importante para que os primogênitos do povo de Israel não fossem afetados. Deus mandou colocar sangue de uma ovelha ou de um cordeiro nas ombreiras das portas. E o texto, eu gostava de ler o texto para vós, Êxodo capítulo 12, verso 13 e o verso 23. E o texto diz o seguinte: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Então, nós aprendemos que a Páscoa começa aqui. É a passagem do anjo que iria matar os primogênitos. Mas, se o sangue estivesse nas ombreiras da porta do povo de Israel, o anjo passava e eles não morriam. E é daí que deriva a palavra Páscoa.
passagem. A passagem do anjo, a passagem da morte, infelizmente, para os primogênitos dos egípcios, porque não acreditavam no Deus Todo-Poderoso. E ao longo dos tempos, todos os anos, Deus disse para que o povo de Israel celebrasse a Páscoa, lembrasse o momento importante da saída do povo de Deus do Egito para a terra prometida. Agora, nós encontramos a Páscoa também no cristianismo. E encontramos a Páscoa, é o mesmo evento do povo de Israel, só que também aprendemos e conhecemos através da Bíblia que Jesus ressuscitou no dia de Páscoa. Não se chama Páscoa porque Jesus ressuscitou, mas Jesus ressuscitou no dia da Páscoa. Quer dizer que a Páscoa já existia. É por isso que não há nenhuma mudança do dia de Santo do Senhor, porque Jesus ressuscitou no dia da Páscoa. Mas era dia de Páscoa quando Jesus ressuscitou. É por isso que eu digo que o cristianismo celebra estes dois momentos. A saída do povo de Israel e também nos lembramos que foi na Páscoa, no dia de Páscoa, que Jesus ressuscitou. Aqui vamos encontrar a ressurreição, a morte, aliás, e a ressurreição de Jesus. E vamos nos concentrar nesse momento. Morte e ressurreição de Jesus. Prezados irmãos, ontem, sexta-feira, foi o dia da morte de Cristo, quando Cristo foi crucificado e acabou por morrer na cruz. Hoje, aliás, amanhã, é o dia da Páscoa, é o dia da ressurreição de Jesus. E hoje, sábado, estamos entre ou depois da morte e antes da ressurreição. Podemos dizer que até na morte, Jesus respeitou o dia de sábado como o dia do Senhor. O dia não foi mudado, o dia santo não foi mudado porque Jesus ressuscitou no dia da Páscoa. Porque o quarto mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para o santificares. E conhecemos que mesmo Jesus na morte respeitou o dia de sábado. E por isso é que nós continuamos a respeitar o dia de sábado. Ontem, quinta-feira, aliás, sexta-feira, ontem sexta-feira, mas na quinta-feira à noite, Jesus estava no Getsemane com os discípulos. Judas, que era um dos seus discípulos, traiu Jesus, vendeu Jesus. E os guardas vieram com os dirigentes religiosos e vieram para o prender. E prenderam Jesus na quinta-feira à noite. Durante essa noite, houve uma grande correria, porque era preciso provar a condenação de Cristo. E tentaram fazer com que Jesus fosse condenado, mesmo durante a noite. O que não era normal. Os tribunais não funcionavam durante a noite. Mas a pressão era tanta, faziam tanta questão de Cristo morrer, que fizeram o que era necessário para que Cristo pudesse ser condenado. Na sexta-feira de manhã, ontem de manhã, Pilatos tinha Jesus nas suas mãos. E Pilatos não encontrou em Jesus nenhum crime, mas a pressão das autoridades religiosas, a multidão que se juntava, agora a notícia se espalhava e todos queriam saber qual era o resultado desse tribunal para com Cristo. E quando Pilatos pensou em soltar Jesus, perguntou à multidão o que queriam que fizessem de Jesus, porque ele não achava em Cristo nenhum crime. E a multidão respondeu em Mateus capítulo 27, verso 22 e o verso 23. Disse-lhe Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. O governador, porém, disse, mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo, crucificam, que seja crucificado. Ou seja,
Pilatos, a partir dali, disse: muito bem, então eu daí lavo as minhas mãos, entrego-vos Jesus e ele será condenado. Não por minha vontade, mas por vossa vontade. E o próprio povo judeu disse: sim, que o sangue desse inocente caia sobre nós. E levaram Jesus, prepararam-no para ser crucificado. Eram 9 da manhã de sexta-feira. E Jesus foi chicoteado, foi gozado, colocaram vestes, enfim, fizeram troça de Cristo, gozando com ele, dizendo que ele era o rei. E Jesus caminhou em direção a Golgota, com uma cruz que não era dele, uma cruz bem pesada. Barrabás tinha sido solto, e era a cruz de Barrabás. Mas Jesus agora carregava a cruz que era de Barrabás. E a multidão que o acompanhava gozavam ainda com Cristo. E gozavam por ele não ter forças para suportar aquela cruz que não era a dele. E quando chegaram a Golgota, sem dó nem piedade, pregaram Cristo na cruz e subiram a cruz. E Jesus ficou suspenso naquela cruz, no meio de 2 ladrões. Eram 9 horas da manhã, mais ou menos, quando Cristo foi colocado naquela cruz. Ora, sabemos que a multidão que estava ali à volta, uns gozavam, outros questionavam, outros estavam para ver o que é que podia acontecer. Mas poucas palavras de compaixão, de ajuda, se ouviu da boca de quem quer que seja. No entanto, o rosto de Jesus continuava calmo e sereno. Jesus nunca demonstrou ódio. Jesus nunca demonstrou raiva por aqueles que o estavam a acusar e a crucificar. Sempre em silêncio. E sempre o seu rosto demonstrava bondade e amor. Mesmo perante os malfeitores, mesmo perante todos aqueles que o acusavam, injustamente, porque não tinham nenhuma prova contra Cristo. Ao meio-dia, a palavra de Deus diz que houve trevas. Houve trevas até às 3 horas da tarde. As pessoas estranharam que ao meio-dia pudesse escurecer. E essas trevas foram do meio-dia às 3 da tarde. E às 3 da tarde, Cristo vai morrer na cruz. Desde as 9 horas da manhã até às 3 da tarde, Jesus esteve em sofrimento naquela cruz. Só que antes de Cristo morrer, Ele disse umas palavras muito importantes para nós hoje. Uma oração. Porque Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Os que estavam ali, finalmente e realmente, não sabiam o que estavam a fazer a Cristo Jesus. E essa é a parte mais dolorosa de Jesus. É a parte mais complicada para Cristo, no sentido de que eles que estavam ali à volta, eles não acreditavam e faziam tudo para destruir a vida de Jesus e não tinham nenhuma compaixão para com Cristo. No entanto, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É interessante esta oração de Jesus. É uma oração de compaixão. É uma oração de perdão. É uma oração de colocar-se à disposição de todo aquele que é pecador e que reconheça o seu pecado e queira ir a Cristo Jesus. Prezados amigos, prezados irmãos, essa oração vai nos trazer a nós paz, conforto e oportunidade para mudarmos a nossa vida, se tão somente nós quisermos ouvir esta oração de Jesus. A irmã White, no Diálogo das Nações, página 694, ela diz: esta oração
abrange num sentido mais amplo, não só aqueles que o mataram, mas igualmente a todos os pecadores até ao fim dos tempos. Porque todos são culpados do derramamento do sangue de Jesus. Nós somos culpados de Cristo ter sido morto na cruz. Jesus não morreu pelos seus pecados, Ele morreu pelos nossos pecados. Foram os nossos pecados que crucificaram Jesus. É por isso que quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, aplica-se a nós. Não se aplica só àqueles que o mataram fisicamente, mas aplica-se a todo o pecador, em toda a época, em todos os tempos. Porque são os nossos pecados que crucificam e crucificaram a Cristo Jesus. Jesus aceitou carregar o nosso fardo. Jesus destruiu o domínio da morte. Ele ofereceu-se em sacrifício para nos salvar. E Ele também nos oferece o seu perdão. Por isso Ele ter dito, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E é esse sentimento que nós hoje podemos ter. E nós conseguimos compreender em Provérbios, capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, 13. Diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. É essa misericórdia que o Senhor Jesus quer que nós alcancemos. Porque se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós não deixarmos os nossos pecados, Cristo continuará a morrer na cruz por nossa culpa. Mas nós podemos aliviar a morte de Cristo simbolicamente, se nós confessarmos e deixarmos os nossos pecados. Porque assim estamos a aligeirar o peso dos nossos pecados sobre Cristo Jesus. Eu gostaria de partilhar uma pequena experiência, uma pequena história, aliás, com cada um de vós. Eu li uma história que achei bastante interessante e muito adequada a este tema da ressurreição de Cristo, morte e ressurreição de Cristo Jesus. No ano de 2011, na Dinamarca, cerca de 13 jovens que pertenciam à mesma turma fizeram uma viagem de estudo com os seus professores. Eram 2 professores e os 13 jovens. Era mês de fevereiro. Estava frio. Temperatura muito, muito baixa. O vento era forte. Mas como naquelas terras estão habituadas ao frio, o barco saiu para dar uma volta com aqueles jovens, uma viagem de estudo. A temperatura da água era menos 2 graus, portanto, temperatura negativa. Mas estão habituados que, nessa altura, a temperatura seja negativa, quer do mar, quer dos rios. Só que o vento aumentou de intensidade. E conta-nos a história de que, por algum motivo que ainda hoje não se sabe, o barco virou. E como o barco virou, todos que estavam, os 15 que estavam dentro do barco, 13 estudantes e 2 professores, eles caíram para dentro de água. Eles caíram para dentro de água e ficaram debaixo do barco, porque o barco virou também. No entanto, conseguiram sair debaixo do barco. Eles tinham coletes de salva-vida com eles. E só que a água estava com temperatura negativa. E sentiram que o seu corpo estava a arrefecer cada vez mais. A costa ainda ficava algumas centenas de metros. Não era tão fácil chegar à costa. E a professora disse, bom, vamos ter que nadar até o máximo que nós podemos para alcançar a costa. Só que 7 desses jovens não conseguiram nadar. Eles sofreram de hipotermia rapidamente. A temperatura estava negativa da água, o vento era gelado e ficaram dentro da água, como mortos praticamente. Mas os outros foram nadar, tentaram nadar o máximo que podiam para chegar e encontrar terra e pedir ajuda para virem socorrer o resto do grupo que ficou para trás.
Esse grupo eram poucos, nadaram, conseguiram, mesmo com água gelada, eles dizem que não compreendem como foi possível, mas alcançaram a terra, alcançaram a margem. Só que chegaram à margem e havia uma floresta e não havia ninguém. Eles não podiam praticamente andar. Eles estavam todos cheios de frio e não sentiam os membros do corpo. Nisto, eles veem alguém que está a passar, eles conseguem chamar essa pessoa. E essa pessoa vem em direção a esse grupo que estava agora, que tinham acabado de sair da água. E eles contaram a esse senhor o que tinha acontecido. Rapidamente o alerta foi dado. E os helicópteros chegaram imediatamente. E com eles os médicos para ajudar o grupo, principalmente o grupo que tinha ficado dentro d'água. E foram buscar o grupo que estavam dentro de água. E a história nos diz que levaram-nos para o hospital. E diz a história que, em certos casos, podem inverter a situação porque eles estavam clinicamente mortos. Tinham passado já quase 2 horas dentro de água, com temperaturas negativas. Mas o médico e os médicos estavam a trabalhar com este grupo. Eles sabiam como inverter a situação. Eles tinham que aquecer apenas o sangue. E de 10 em 10 minutos subiam a temperatura do sangue. E conta-nos a história que todos aqueles 7 que ficaram mortos clinicamente dentro d'água, todos eles foram recuperados. Só que os médicos não sabiam quais eram os efeitos na sua cabeça, porque tinham estado muito tempo dentro de água e com o frio. Mas depois os jovens testemunham, mais tarde, de que eles são pessoas, hoje em dia, normais. Isto aconteceu em 2011 e que conseguem fazer a sua vida normal. E é impressionante como é que, depois de passar 2 horas dentro d'água, a medicina consegue poder dar a vida, retomar a vida destes jovens, para eles poderem, enfim, terem a sua vida normal. O testemunho que um dos jovens disseram é que foi, sinceramente, um milagre de Deus, porque de outra forma era impossível. Voltar à vida, ressuscitar, é a palavra que nós ouvimos mais na Páscoa, porque nós estamos mortos nos nossos pecados. Nós somos como aqueles jovens que estavam mortos clinicamente e nós estamos mortos nos nossos pecados. A temperatura é negativa dentro de nós, espiritualmente falando. O amor de Cristo não aquece os nossos corações porque nós não permitimos. E nós estamos mortos. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Ele sabe como aquecer o nosso coração. Ele sabe como transformar da nossa morte para a vida. Ele conhece os nossos corações e sabe como dar a vida a cada um de nós. Prezado irmão, prezado amigo, em Efésios capítulo 2, verso 5 e verso 6, diz o seguinte: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós só temos 2 possibilidades na nossa vida, prezado irmão, prezado amigo. Nós podemos ter um comportamento igual àquela multidão que dizia crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, podemos não querer saber de Cristo e podemos colocar os nossos pecados em cima de Cristo para fazê-lo sofrer, para não ouvirmos a sua voz, para não conhecermos a sua vontade para os nossos dias. Ou podemos aligeirar o sofrimento da cruz. Podemos dizer como aquele
ladrão, chamado o bom ladrão, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Como quem diz: Senhor, perdoa-me, dá-me mais uma oportunidade. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu não quero que o meu pecado recaia sobre ti. Ele confessou perante Cristo o seu pecado. Confessou e também o deixou, porque ele não teve mais vida, oportunidade de viver, porque ele morreu de imediato, praticamente. Mas confessou a Cristo o seu pecado. Pediu misericórdia a Cristo. Pediu compaixão a Cristo. Pediu que Cristo limpasse todo o pecado que havia dentro do seu coração. E, prezado amigo, prezado irmão, é precisamente esse o mesmo sentimento de hoje. Ao celebrar a Páscoa, ao pensar que Cristo morreu por mim na cruz, eu só tenho que dizer a Cristo: Cristo, por favor, perdoa-me. Cristo, limpa o meu pecado. Senhor, ajuda-me a viver uma vida mais perfeita, mais próspera espiritualmente, uma vida mais sincera, uma vida mais espiritual. Que te conheça mais, Senhor, que eu me arrependa dos meus pecados, que eu reconheça que Tu és o único Salvador na minha vida. Só Jesus pode fazer isso, prezado amigo. Só Jesus pode transformar a nossa vida. Só Jesus é aquele que morreu por mim na cruz. É por isso que Jesus veio ao mundo morrer para me salvar e ressuscitou para provar que o seu plano de salvação foi executado, foi aprovado e venceu. E nos dá hoje a oportunidade de eu e cada um de vós podermos também confessar os nossos pecados e virmos os nossos pecados apagados pelo sangue de Cristo Jesus. Quando o anjo passar por cima, verá que no nosso coração tem as marcas do sangue de Cristo. Ele passará por cima e não nos matará, porque iremos para a vida eterna quando Cristo voltar nas nuvens do céu. Se Cristo não ressuscitou na minha vida, então a fé não serve para mais nada. Se Cristo não ressuscitou na minha vida, pregar Cristo não tem sentido. Se Cristo não ressuscitou na minha vida, a esperança é vã. E se Cristo não ressuscitou na minha vida, o testemunhar é falso. Se Cristo não ressuscitou na minha vida, os meus pecados não podem ser perdoados. Eu sou a pessoa mais infeliz que existe à face da terra. Se Cristo não ressuscitou. É por isso, prezado amigo, lembre-se que Cristo quer tomar o seu coração. Lembre-se que Cristo também diz: Pai, perdoa-lhes porque Ele não sabe o que faz. E o Senhor está-nos a dar uma nova oportunidade. Está-nos a chamar para o seu rebanho, o seu redil. Porque em breve Jesus vai voltar. E quando Cristo voltar, todos aqueles que foram limpos pelo sangue de Cristo, esses vão para a eternidade. Mas aqueles que não foram limpos pelo sangue de Cristo serão destruídos para todo o sempre. A alegria que nós temos na Páscoa, ao viver este momento da ressurreição de Jesus, da vitória de Cristo, essa vitória é para mim e é para cada um de vocês. Jesus ressuscitou. É o tema mais importante da nossa vida. É o tema ou a notícia mais importante de toda a nossa vida. Mais importante do que o nosso casamento, mais importante do que a nossa família, mais importante do que o nosso emprego, mais importante do que o nosso dinheiro, mais importante do que a nossa sabedoria. Se Cristo não ressuscitasse, eu não estaria aqui a falar, nem vós a escutar. Se Cristo não ressuscitasse, estávamos todos condenados à morte eterna. Mas Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, trouxe com eles as primícias, porque quando Cristo ressuscitou, alguns homens ressuscitaram também com Cristo e voltaram à vida e foram anunciar as novidades, as boas novas às pessoas. E quando Cristo subiu ao céu, ao fim de 40 dias, eles subiram ao céu também com Cristo Jesus. Jesus ressuscitou para dizer que há vida eterna, que afinal, que é verdade, que todo o projeto da salvação se cumpriu, que tudo aquilo que era escrito no Antigo Testamento era verdade. Porquê duvidar hoje? Porquê negligenciar esse amor de Cristo
essa ressurreição, essa vitória de Cristo Jesus. Prezado amigo, não duvide. Procure Jesus na sua vida. Deixe que Cristo o chame e o toque no seu coração. Ele está à espera do sim da sua vida. Ele também lhe diz hoje: Deus te perdoa porque tu não sabes o que fazes. Aceite Cristo na sua vida. Viva Cristo na sua vida. Procure Cristo na sua vida. Procure a ressurreição. Procure a vitória. Fique do lado de Cristo. Não fique do lado do inimigo de Satanás. Não fique do lado daqueles que acusaram Jesus. Fique do lado daquele que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, lembra-te de mim. Jesus, toma o meu coração. Jesus, transforma a minha vida. Jesus, dá-me a vida eterna, porque quando tu vieres, eu quero estar lá, Senhor, ouvir a tua voz, que vais chamar pelo meu nome, e eu estarei contigo para todo o sempre. Essa é a esperança que nós temos, a esperança da salvação que há em Cristo Jesus. Quero, prezado amigo, aceitar o convite desta manhã. Amanhã é dia de Páscoa. Vai perder esta oportunidade de celebrar a ressurreição de Cristo, mas não só a celebração teórica, mas a celebração prática e eficaz, pedindo a Jesus o perdão das suas faltas e reconhecendo que Cristo veio ao mundo morrer para nos salvar. É o convite que eu faço esta manhã. É o convite que eu deixo na sua vida, porque Cristo o ama e Cristo morreu para o salvar. Que Deus o abençoe, a si e à sua família, e uma Páscoa feliz com Cristo no seu coração. É o meu desejo e a minha oração. Amém.
Querido e bondoso Deus, nós hoje te queremos agradecer, Senhor Jesus, porque vieste ao mundo morrer para nos salvar. E morreste, ressuscitaste, subiste ao céu e estás sentado à direita do Pai. Entraste no lugar santíssimo para fazer a obra da intercessão pelos nossos pecados e em breve irás voltar. Senhor, toma o nosso coração nas tuas mãos. Toma a nossa vida, Senhor, para que a nossa vida não seja uma vida longe de Ti, à parte, diferente, Senhor, mas que a Páscoa seja vivida nos nossos corações. Lembrando, Senhor, que o nosso pecado deve ser confessado e deixado. Deve ser entregue nas Tuas mãos, para que o Teu amor e o Teu sangue possam limpar todos os nossos pecados. E assim, Senhor, podermos ser limpos pelo Teu amor, pela Tua vida, por os pecados que nós confessamos, que nós deixamos e que Tu limpaste a nossa vida. Dá-nos também a alegria da salvação que há em Cristo Jesus e que neste dia nós possamos te agradecer de todo o nosso coração o amor, o carinho e a bondade que tens tido para connosco. Obrigado porque um dia morreste por nós e obrigado porque Tu nos dás a possibilidade de voltar à vida, a vida espiritual e a vida eterna, quando tudo voltares nas nuvens do céu. Nós te pedimos tudo isto e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.